Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Fueltech e hoje eu estou aqui no maior evento de arrancada do mundo de jet ski. É um negócio que eu nunca imaginei que eu ia estar competindo. Não sei se a gente vou falar de novo, não sei se a gente vai estar competindo. Trouxe o meu jet ski aqui, vocês sabem a correria que a gente está envolvido aí nessas últimas semanas aí, especialmente com a compra do Velopark, tudo que está acontecendo também, todos os eventos que estão acontecendo ao mesmo tempo no Brasil e viajando e voltando. E simplesmente a gente veio para o evento sem sequer ter testado o jet ski novo. Vocês viram o último episódio, para quem acompanhou da saga dos jet skis. Esse jet ski aqui é um novo, é um chassi todo novo, um hull, né, um casco novo, porque o anterior, no último evento aqui, o Luiz estava acelerando e desplacou o casco, rasgou o casco inteiro, assim, quando passou de 100 milhas por hora. E a gente teve que jogar fora, literalmente, aquele casco e refazer todo um jet ski. Então, no episódio de hoje, vocês vão acompanhar aqui como é que vai ser o Hydro Drags, vou mostrar todos os detalhes desse jet ski, que é o jet ski compound, turbo, tudo que dá, com mais de 1.200 cavalos, um negócio maluco aí que a gente construiu. E vamos ver se a gente vai conseguir acelerar ele, vamos ver se a gente vai andar bem, vamos ver como é que vai ficar tudo aí, porque hoje realmente é uma incógnita. Sábado de manhã, cedinho, estamos começando aqui. Vamos começar o seguinte, primeiro a gente vai ligar o jet ski, vamos funcionar ele frio aqui, dar uma olhada como é que tá as coisas tudo, depois eu vou mostrar os upgrades, mas bota na TV, chama a família aí, porque esse episódio vai estar muito legal. Olha só quem apareceu pra encrenca, isso, Sérgio Sapinho. Isso aí, mais um ano aqui contigo. O cara que me botou nessa droga aí, né? Eu não vou tirar, tu vai até o fundo comigo. O Sapinho foi o seguinte, ele que me botou nesse vício aí, o dia que eu andei no teu jet, fiquei enlouquecido, né? Mas foi bom ou não? Foi bom, tamo aí, né? Tu quer sair ou quer continuar? Não, sabe que não é um vício bom, o cara quer ficar, né? Não, mas ó, graças a isso tudo, hoje a gente tá aí presente no maior evento arrancado do mundo de jet ski. Isso aí. A gente também, eu vou dizer assim, um percentual grande aqui, provavelmente quase metade dos jet ski aqui estão usando Fueltech. Eu acho mais da metade. Vamos ver hoje aí, porque cada evento chega mais, né? É legal, então a gente acaba divulgando, promovendo para nós mesmo, assim, acho que tanto no Brasil também, né? Hoje a quantidade de jet skis que tem no Brasil de Fueltech tem aumentado bastante com essa parte de plug and play que facilita muito. Tem aumentado, né? E tem no Brasil agora também o Ronitro construindo Estamos fazendo o tudo que dá a versão brasileira. Tudo que dá a versão brasileira. Vamos terminar ele. E outra, ele já vem com uma versão mais atualizada que essa aqui, a 700, né? Sim. Tá difícil de terminar. Mas é normal. Mas já tá andando e se Deus quiser vai ser um sucesso. Bom, vamos começar aqui, é o seguinte, nós vamos dar uma ligadinha, depois a gente conversa, vem o pessoal, toda a turma aí também. Vamos funcionar ele aqui para ver se tá tudo certo. De pressão de óleo alta, o alerta, vamos ver como é que tá a bomba. Aqui tá frio, ó. Os 4 cilindros trabalham na temperatura muito próxima ou se tem problema de um também? É isso que nós vamos ver agora. Por isso que a gente mudou o coletor de escape aqui. Tá. Porque tava antes muito próximo. Não, tava muito diferente. O segundo chega a estar mais de 10%.
10, põe 10. É. É muita coisa. É, né? Tinha o preto do Darcy lá, eu tava falando, o problema, eu posso descobrir agora, parece um que dava diferença, aí, os dois do meio, se eu não me engano, aqui. É que vai mais... Os dois vai do mais meio. aí, É, os meus dois do meio são mais baixos. É, foi isso mesmo. Ó, vamos, apresenta os caras aí que vieram os assistentes aí, ó. Vamos lá. Todo ano eu trago uma turma, eu convido bastante gente do Brasil para vir junto comigo, né? Que eu acho esse evento espetacular. Esse ano eu trouxe Leonardo Almada, o famoso monstrão. Trouxe o Zé Luiz, que é o Suquita, lá de Belém. E o Marquinho, meu sócio, vocês já conhecem, veio comigo ano passado, tá aí de novo esse ano. Diz que o ano que vem não volta, mas tudo bem. E o Marquito ainda tem a chance de ser o piloto aí do Jet. Expectativa, A né? gente tá discutindo aí o que nós vamos fazer aí, né? Ele já veio todo com Guardado. todo equipamento, já veio todo. Eu falo que quando ele falou, traz a armadura, né? A armadura tá completa. Daí o Luiz de Leão ia vir, né? Tava tudo esquematizado, treinou, fez tudo não sei o quê. E aí com essa sequência de eventos, ele disse que a mulher dele disse que ele não queria ir. Ele não tava com vontade. Aí ele não tava com vontade de vir, então ele respeitou a vontade e não veio. Mas vamos ver aqui, ó. É, mas assim, funcionou, acelerou bem, girou aqui, nessa paradinha girou 9.000, assim. O que é a tua preocupação do último projeto, quando você andou 3 meses no lago e agora? De mecânica tava tudo perfeito, assim, o alinhamento casco, só que tava precisando mais combustível aqui nos 2 cilindros do meio. E era porque o duto original, do coletor original, ele juntava os dois assim, e saía um duto do mesmo diâmetro por cilindro 2 e 3 combinados, do que era por cilindro 1 sozinho e do cilindro 4 sozinho. E aí eu tava precisando botar combustível para esfriar ele, mas eu acho que na verdade era o contrário, ele tava com menos HP e tava com mais contrapressão. Só que aí tu fica Era isso, tinha mais contrapressão. tu fica perdido em o que tu vai fazer, para que lado vai, né? Então, na verdade, agora a gente fez um coletor aqui, até vamos... Que é dimensionado, que são todos os cilindros com o mesmo comprimento de cano, né? É, e esse coletor até, a ideia foi o seguinte, tu tava fazendo pro Ronitro lá, né? Eu tava fazendo um Ronitro, No- e aí aproveitamos e fizemos um... É, e como o casco do Ronitro é exatamente esse casco, a turbina, a posição do Ronitro era parecida com esse, e o meu jet tava... E aqui nos Estados Unidos é muito complicado de fazer esse coletor aqui, por incrível que pareça, assim... Lá também. É, lá também. Né? Não, mas lá o German pegou, fez assim, rapidinho, né? Fez bem. E aí o que a gente pediu? Quando fez o do Ronitro lá, a gente Já fez um pedimos outro pro German idêntico pra fazer você. um outro igual, né? Anderson, e daí do último projeto que você andou no lago, faz 3 meses mais ou menos, né? É, aí o que a gente... Nem sei quanto tempo faz. Acho que faz, né? Mas aí nós já tinha visto que o coletor tava um problema, porque o coletor, quando a gente trocou o cabeçote do 1.8 para 1.9, esses dutos, o original ele junta, em vez de juntar em 4, entre aspas, assim, dutos, ele junta em 3. E aí o do meio, os dois do meio, 2 e 3, ele vira 1. E aí é o mesmo diâmetro daquele 1, pro 2 e 3, enquanto que é um pro 1 sozinho e pro 4 sozinho. E aí ele tava uma contrapressão mais alta nesses dois, a gente não estava medindo individualmente, mas a pressão, a temperatura do ZGT subia, então indicava que estava mais contrapressão ali. E aí fica perigoso tu começar a usar no limite esses motores. Então a novidade é o... Aí o Sapinho estava fazendo o coletor do Ronitro, né? Que é o do Ronitro, para quem não conhece a arrancada, ele tem os carros de arrancada lá que correm na German e se meteu a fazer um jet ski tudo que dá também, né? E Ele disse que não vai andar, igual você. ah, é? Mas ele Tá quer bom, fazer. Tá bom. O German estava fazendo o coletor e a gente pegou e fez uma cópia, né, do coletor. Fez uma versão igualzinha. Até eu falei pro German, cara, não te preocupa, porque ele queria a mesma turbina, tudo. Eu disse, cara, só faz porque... Porque o mais importante seria essa parte aqui, né? A parte traseira aqui, inclusive, teve que mexer. Sim, tanto que aí a gente pegou, literalmente aqui teve que fazer uma modificaçãozinha. E aí a gente fez... quando foi botar ele aqui, a turbina ficou muito para frente e ficou pegando no banco. E porque esse aqui é o suporte do banco, porque eu tenho um banco diferente aqui, né? Eu tenho o banco que É o do antigo, do antigo, modificado, do GP antigo adaptado para cá, porque ele fica mais baixinho, fica menos sem aquela espaçadora aqui, né? E aí também a turbina ficou muito para cá, porque a gente não tinha levado em consideração que eu ia manter a flange de EGT. É, porque na verdade lá nós fizemos um pouco diferente. O ZGT eu coloquei no próprio tubo e aqui você está usando a flange. Na verdade o que aconteceu foi o seguinte, quando acabou e nós estávamos com pouco tempo, Ficou eu mandei mais fácil assim, porque... eu pensei, eu vou mandar pro cara da Magma Shield fazer
o invólucro de Inconel aqui, porque isso aqui é muito importante, porque agora esse coletor ele não tem mais água passando no coletor, né? Então a gente teve que fazer um coletor literalmente protegido de temperatura, ó. Recém funcionou, tá quente aqui, mas dá pra tocar, ó. Tipo assim, passa um pouco, mas passa um pouco, mas não é assim que derrete tudo, né? E já tá com o filtro da Fulltech também, que você começou a vender agora, né? Na verdade aqui, exato. Esse aqui é esse aqui é um protótipo? turbo, é tipo um turbo guard mesmo, assim. Tá, só pra... Porque a outra vez eu tinha uma cinta aqui, ó, que ela veio e entrou pra dentro aqui assim e quebrou a turbina. Só da cinta ali. Então a gente acabou fazendo isso aqui que é só pra proteger, ele não tem elemento filtrante nenhum, ele é só pra proteger de não entrar uma pedra, cinta, qualquer coisa assim, que ajuda muito. Ficou bem bonito o modelo do filtro, né? Bom, o que a gente tem que fazer agora, a gente nem botou ele na água, porque ontem às 3 da tarde ele ficou ele bateu o ranking lá em Atlanta, o Arcondo dirigiu das 4 da tarde até às 4 da manhã. às 4 da manhã pra chegar aqui, tá aí sem dormir. Valeu, Arcondo. Tá aí. Chegamos, né? Pelo Chegamos, tava vivo. Falou, tinha que estar aqui às 7 da manhã, tamo aqui. Missão dada, missão cumprida. E agora vamos levar ele para a esquentar? água e vamos botar ele primeiro. A primeira coisa que a gente tem que ver é ligar ele na água, esquentar o óleo, tudo, ver se a pressão de óleo chega nos níveis certos. E aí a gente vê se tem vazamento e aí tem que dar uma andadinha. Bora acelerar. Bora. Vamos lá? 3, 2, 1. Primeiro andar, aquela sempre é terror e pânico, né? Porque tudo que pode dar de errado fica passando pela cabeça aí. Estamos olhando se não entrar na água. Como o casco agora é separado, ele não é totalmente vedado, né? Então a hora que botou para trás e afundou assim, grande aqui, a água entrou pelas divisas assim, entrou um pouquinho de água ali. Mas andando assim, ela a princípio até saiu ali. Ó. E vamos ver se agora eu vou dar mais uma voltinha. Vamos olhar o logger, vou dar uma voltinha e vamos ver se ele é expressão, se está tudo certo essa parte ali. Tá. E depois temos que Testar. passo a passo. Então, beleza. Tá abrindo. Vai agora. Eu não conheço o suficiente para saber se ele tá certo, entendeu? Tipo assim, do rua, assim, sabe? Eu tinha que conseguir o Cuco, eu queria pegar o Cuco, que é o cara mais experiente da pica aqui, para ele dar uma acelerada mais forte antes da gente. Eu tô até preocupado, assim, contigo, no caso, né? Porque isso aqui é novo para todo mundo, sabe? Porque isso aqui é o seguinte, ó. Se tu não tem a noção certa de onde tirar a mão, tu pode cometer um erro por tirar antes. Ou tu pode querer dar uma de machão assim e não tirar, né? Uhum. E esse senso, não tem, eu não tenho. Tu também não tem num nível desses, né? Mas quantos segundos você acha? Tem noção ou não? Não. 2, 3? Não é questão de segundos, é questão de quão estável ele tá, entendeu? Porque se ele estiver estável, tu pode segurar e deixar arder, entendeu?
Tá. Não é o motor assim. Ó, então nós estamos sem carregador. Nós descobrimos agora que faltou o cabo do carregador. Eles vão mandar um, mas eu não sei quanto tempo demora para chegar. A gente pode andar sem carregador, ele tá com 13 volts, mas ele cai a 12,3 ali. Mas ainda tá suportável. Vai dar pra fazer 2 ou 3 passadas, É. pelo menos. Só que aí a gente podia hoje tira a bateria que leva no carregador e dá um pau nela. Tem cabo de ponte na caminhonete? Não, acho que não. Tem outra bateria se caso morresse? Não tem. Não, mas é mais fácil tirar a bateria, botar na caminhonete e deixar ela carregando agora. Jump. É. Joga nela e carregar, usar, deixar Dá uma olhada. Será que tem? Tem um cabo de espeta? Mas você acha que não? Mas se tiver 2 cabos, a gente vai. Eu tenho um carregador de bateria no trailer. Forte ou pequeno? De 25 amperes. Ah, tá. Então vamos tirar, vamos deixar ela carregando um pouquinho e a gente traz de volta. Agora então, updates. Nós estamos esperando vir o cabo da bateria, mas a gente pegou a bateria, levou no trailer para carregar lá no carregadorzinho normal enquanto isso. Então, liguei pro Cuco, que é o cara que eu acho que é o piloto mais experiente de todos aqui, que acelera o carro do jet do Zé Luiz e que compete, e é o cara de confiança do Brian Kirchberg, que é o cara que fez o casco aqui, e também é o papo aí dos tuner aí dos jets que... E aí ele tava 40 minutos daqui, ele pegou o carro e vem pra cá. É que eles só correm amanhã, porque as categorias principais são amanhã, né? Então hoje ele nem tava aí, hoje eles nem olham essas categorias aí. E aí ele vai vir aqui, porque era bom, eu queria que ele desse mandada, assim. Eu fiquei muito na dúvida. Se o casco tá estável. Se tá estável, eu acho que tá estável, mas puxa tão forte. Aparentemente deu 1,9 G ali no acelerômetro. E se sentiu esse? Puta que pariu. Não, é assim. Tô curioso pra ter uma confirmação de que tá tudo certo. Só que mecanicamente nós estamos enfrentando uns desafios aqui, porque a gente não viu que o chicote faltava um plug para ligar literalmente como se fosse um alternador até a bateria, então ele não está carregando a bateria. Percebi que ele estava só na carga da bateria. Por outro lado, tem bomba de óleo mecânica e bomba de combustível mecânica. Então não tem nada elétrico, a única coisa elétrica que precisa de energia mesmo são as bobinas, né, para dar faísca, né, que obviamente é um problema se tiver pouca energia. Mas daria para andar sem carregamento. E aí o cara que fez o chicote, que é um cara que chama Karel Tuning, ele faz os chicotes para jet ski pronto, assim, para Fueltec, para tudo. Me mandou, de entrega e de Uber, um chicote. Assim que chegar lá, a gente espeta ali e consegue carregar a bateria. E aí, resolvendo carregar a bateria, só que a gente viu também que o motor tá com 4,3 kg de pressão girando. Ali deu aquela engeradinha, deu 10 mil e poucos RPM, 10.300, e consumiu 100% de bico. A sonda até estava certa, então não estava pobre, só que eu tenho receio de que se segurar mais ele não vai conseguir regular. E a outra coisa, não baixou a pressão de turbo com esse escape novo ali. Não conseguiu. Ele tava caindo. Porque antes a gente tinha... Bom, mas nós aceleramos muito tempo também, né? Mas pode ser. Porque antes ele estava empurrando... A gente mudou o fluxo do escape. Antes a turbina vinha, pegava para a turbina e desviava aqui para a válvula. Agora a gente deixou a linha reta para o wastegate e a turbina, digamos, desvia, né? Mas aparentemente abriu 100% do wastegate e não pencou a pressão, sabe? Vamos descobrir quanto que vai ser o mínimo de pressão. E você acha no full vai rodar com quanto quilo de pressão ali? A turbina? Uns 5. 5 kg de pressão? Eu acho que uns 5, 6 assim... Full. Não, agora com essa pressão de combustível não vai dar. Tipo assim, a gente subiu agora a pressão, subiu umas 2 voltas ali. Tem uma função na FT que quando ela tá regulada para base de 3 quilos. E aí ela já está em 4, ela fica se regulando. Então se subir a pressão ele vai conseguir compensar para dar menos abertura de bico. Mas na prática a gente quer só que o bico não tranca aberto, né? E até para poder dar um trim por cilindro, porque o bico trancado aberto, então já estou vendo, vai precisar injetor maior aqui. A gente vai precisar botar uns 520, 720, alguma coisa assim. Né? Tá no metanol, né? Porque também esse jet antes eu andava no C85, que era um combustível que consumia 30% a menos. Agora ele consome 50% a mais, né? É melhor, né? Esse cara dar uma andada assim, a gente tá meio maluco aqui. Tá, grava tudo aí, não perde o homem acelerando.
Yes. Great. But it's all good all the way to the end. It's probably going to need me to look at it. Might have to look at the plate. Uh-huh. Other than that, I felt like I went fast. Yeah. Something odd is going on with the satellite and the GPS system. Yeah, but like you said, it's something on the satellite. In our lake, never worked. Never. Ever. We've never had a problem Yeah. until this weekend. And there it is. Yeah. That video I showed you, I knew I went above 140. Nunca tem problema de GPS. Eles têm problema de desenho com sinal de GPS. Não estão marcando o GPS. Olha só a pressão de combustível. Foi cavitando, mas aí... É que porque tava faltando a alimentação dela. Não tem uma outra razão. É. So we're razão. probably going to take the top off. And check what's happening with the... Then we see the fuel pressure. Então, nós já achamos outro problema agora. A pressão de combustível tá cavitando de alto ali. Talvez seja só a espuma que está dentro do tanque, que foi para ali e sugou assim, restringiu o tanque. A gente vai ter que descobrir agora. Ou filtro de combustível, Ou filtro. de repente a conexão pequena. Nem sei se tem filtro agora, falou. É, vamos ter que desmontar. Vamos tirar o top dele e vamos analisar, vamos revisar ele. Lá que tem que desmontar ele agora e começar a revisar. Estilo brasileiro, todo mundo faz no final das contas, vamos arrumar o jet aqui na frente de todo mundo. Vamos desmontar ele inteiro, ó. Aqui a gente separa ele em dois, ó. E o Suquito tá fazendo um intensivo de aula de corrida de jet ski aí, ó. A gente vai agora desmontar o jet e vamos descobrir, vamos ver porque que tá cavitando pressão de combustível. Esse é o principal problema, o resto até tá gerenciável. Tem alguma coisa prendendo aqui, não tá? Aqui, ó, ergue a frente. Aí, ó, saiu. Vai pra frente. Peraí. Ó, vem pra cá, a gente vai pra frente. Vai pra frente. Não solta não. Essa redução aqui é muito pequena. Aqui está reduzindo muito e aqui também. Aqui está reduzindo de 12 para... Bom, de 12 para 10, não é muito, mas... O problema, de repente, tô achando que tá aqui, ó. Sim, exato. Agora, invertemos as mangueiras, a gente na verdade descobriu que tinha uma 10 AN no respiro, não, na sucção da tanque e uma 12 AN no respiro. A gente foi lá e inverteu as mangueiras. Estamos conectando agora as coisas de volta aqui e vamos funcionar ele para ver. Bom trabalho. Aí. Vamos! Fechar o casco. Pode fechar, né? Posso fechar? Pode fechar? Pode. E aí? Vamos lá. Fizemos tudo o que precisava fazer, o que dá pra fazer. Tô muito curioso agora pra ver o que o Cuco vai dizer, se o jet vai funcionar bem. Ele vai dar uma andada agora uns 2 segundos e a gente vai pegar o laptop. Tá aí o laptop já não? É, a gente resolveu um monte de coisa. Ele ajustou a placa também. E aqui que ele falou assim, o jet ski ele não tem o que precisa para arrancada aqui, né? Que é a bomba ali, o hidrojato, assim, que é outra coisa. Mas ele tá setado para top speed. Ele acha que ele falou, cara, ele é bem competitivo para dar o top speed amanhã, mas não para bater o recorde mundial, assim. Mas ele falou que acha que faz 130 milhas. Então ele vai dar uma andada agora. Vamos botar agora um jogo de vela novo. Aqui conseguimos um jogo de vela emprestadinho ali. Mas realmente falhou um cilindro, desligou um cilindro quando deu 5 kg de pressão. Não vem agora, na verdade, torcer para que não falhe.
Achamos que estava fácil demais. Quem tem amigo tem tudo, né? Os caras aqui são foda aqui, ó. Já decidimos não desistir. Não podia, estamos cansados, ó. Mas não podíamos desistir, né? Estamos tão perto, até uma coisa legal que o Cuco falou. Ele disse, cara, o jet vai andar 130 milhas por hora. Cara, isso é um número assim impressionante. Só que com essa linha, com a pressão de combustível, ó, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Deixa eu tirar pra vocês verem aqui, ó. Essa linha aqui, ó, é a pressão de combustível, ó. Então, vocês estão vendo, toda vez que a pressão de combustível tinha que ser uma linha reta, que nem aqui, ó. No momento que a pressão de combustível dá umas cavitadas assim, ó, supostamente ela não está conseguindo ter combustível para a bomba e aí a bomba fica cavitando assim. Aí o que a gente tem aqui agora? Aqui a bomba, ó. Essa bomba ela gira, obviamente, ali a engrenagem, pressuriza ali. Só que essa aqui é a sucção que vem do tanque. Essa sucção que vem do tanque. Essa aqui que a gente vai ter que aumentar ela. Esse aqui tá entupido, velho. Tá estranho, né? Você quer pedir gasolina? É. Faz força demais. Você é louco. Também achou, né? Eu achei. Que estranho, né? Deixa sem filtro, meu. Não dá pra botar esse filtro mesmo aqui. Sem filtro igual do Sidu, velho. Caramba, tá preso o filtro? Tá, pô. Tá preso? Tá preso o filtro. Cara, quando vê, mas aí... Será que porque entope o filtro, Sim, o que o acontece... dosador briga com o filtro? Sim, porque o que acontece é o seguinte, a bomba tá mandando, ela começa a cavitar e gerar as bolhas. Porque ela tá tentando meter pressão, igual você meter uma bomba de água na tua casa e fechar a torneira. Ela começa a cavitar na bomba. Sim, mas é que tu fecha depois, assim... Você fecha depois, ela dá pressão no Os império. bicos ficam abrindo e fechando, a linha não tem pressão suficiente na linha, por isso que o dosador fica brigando. O Cristiano falou que eles mudaram a bomba para ter essas duas opções, essa ali com algema e ainda poder usar com essa algema menor aqui, ó. E essa aqui é uma das primeiras bombas. É mesmo? Essa aqui ela é maior, né? Ó. mas essa parte aqui é igual essa. É igual. Ela vai deslocar um pouquinho. Ela só vai deslocar um pouquinho pra frente que não muda nada. E aqui a gente tem que só... Cara, então é o seguinte, não vamos mudar a linha. Será que a gente diminui aquela mangueira ou nem diminuiria? Vamos montar ela primeiro e analisar e a gente vê. A gente consegue diminuir aqui porque tem a lixadeira. Tu tem lixadeira pra cortar? Aqui tem lixadeira. Aqui tem tudo, tem amostra, lixadeira, tem prensa hidráulica, forklift, churra, tem o canal pra você testar o jet mais tarde. Comprar um AutoZone aqui, que é onde é que compra as peças de carro. Vamos ver se acha um morrinho ali. Eu já perdi. Ah, tu trouxe. Essa loja aqui, pra quem é brasileiro não conhece os Estados Unidos, o cara fica louco aqui, né? A gente vai ter que pegar um menor deles aqui e esticar no talo. Não vai dar. Aí, se a gente tivesse um FT filter aqui, não tinha dado problema, porque o problema é que aquele elemento deve ter papel e o papel deve ter inchado com metanol. Tá, mas você não viu? É, isso aconteceu, a gente assoprou, o compressor não saia nada. Ele entupiu com metanol. E, na verdade, o filtro para metanol tem que ser só de tela, não pode ter papel. Tá decantando o óleo, mas olha só, é um ritmozinho devagar aqui, mas só por si só. Eu não quero fazer coisa errada. E a gente decidiu não trocar a turbina, porque ela tá com aquela pazinha quebrada, mas não é o nosso problema agora, vai resolver, com isso aí não vai mudar nada, sabe? Deixa a turbina aí. E a bomba de porão que tentou botar não funcionou, essa aqui. Ela pega e suga água embaixo. Só se ela precisa ter água. Ela precisa ter água. Ela precisa ter água. Mas o forço... Se você virar ao contrário, ela vai funcionar. Tá, não é. Mas realmente não era bomba, provavelmente era a mangueira, tá com cara de ser um filtro de combustível. O cara tava com cara de ser um filtro. Então botamos agora isso aí. Lá na pista a gente trocou as velas, botou um joguinho de vela usadinha nova lá. Agora a gente tirou o óleo, o óleo está um pouco contaminado aqui. Esse motor tem uma folga de cilindro muito grande. Tudo bem, a gente não vai falar das suas transações do PicPay. Brincadeira, a gente vai ir na casa do cara aqui e manda o cara ficar quieto, né? É
Ele tem uma voz de radialista, né? É, eu falei pra ele no carro, eu falei, você tá ficando surdo, cada vez você tá falando mais alto. Não, eu não tô falando alto. Aí eu falei, pai, você vai fazer o quê? Eu não tô surdo, o quê? Agora botar o óleo. A bomba de porão aqui tá ligada agora. Ah não, aqui tá fora. Não, vou conectar agora. Ah, Uma coisa de cada vez. Temos bomba de porão. E esse sisteminha aqui, ele abre sozinho, né? O problema é que isso daí, quando você tá andando, você não vê. É. O que acontece? Tá andando, tá saindo água, mas você não tá vendo. Se ligar a bomba de porão, você fala, meu irmão, tem coisa errada. Aqui dá pra ver melhor, ó. A alteração que a gente teve fazendo o coletor. Só que a gente perdeu o acabamento dele aqui, ó. Porque ele teve que aumentar um pouquinho pra jogar a turbina um pouco pra trás. E teve que jogar a turbina mais pra lá também um pouquinho. Não foi tudo isso aqui, porque acho que cortou um pedaço maior, ó. Ah tá, aqui dá pra ver, ó. Foi esse trechinho aqui e esse trechinho aqui. Mas a gente vai ter que achar um óleo, esse óleo aí mistura muito o metanol, né? Qual óleo tu usa nos carros lá? Eu tô usando da Redline. A Redline. E aí não mistura tanto metanol, né? Não. É. Por que vocês usam esse óleo tão fino, 50? Ou grosso lá? Não, quando esse... Eu não lembro mais. Não, A gente usa o 10, eu uso o 10 W40. Não, o original tem que ser. Que esse motor tem bem mais folga. É que tem uma coisa assim, ó. O motor turbo, o anel, é a parte mais, uma das partes mais relevantes assim, pra potência. E o óleo grosso ajuda a rodar melhor o anel. Entendi, pra não perder compressão. Pra não perder a compressão. Porque quando passa a compressão pelos anel ali, aí ele... Também a viscosidade aí está perde relacionada à folga que você deixa no motor, né? E esse motor é todo mais folgado. Então, folga de pistão, folga de virabrequim, de benzina lá. Ô, louco, bro. Aí, moral, Não, velho. e não é nem merchan, isso aqui é o seguinte, ó, os caras, olha, os caras inventaram, foi tu que inventou? Não, um amigo meu chama Alan Pifani. Cara, olha aqui, isso aqui é um carvão comprimido, como é que chama? Condensado. Prensado, né? Prensado. Extrusão. E aí vende em caixa aqui, ó. Olha só. Uma maleta. Uma maleta, ó. Não suja! Não suja. Não, é pior que não suja aqui, ó. Não suja e é impressionante, ó. E faz um churrasco bom aí, ó. Os caras estão de parabéns aí, ó. Vocês estão satisfeitos? Estão comendo bem? Como é que tá? Aí, ó. Carvo Box. Carvo Box. Aí, ó. Tem no Brasil, não tem na Geórgia. Não tem na Geórgia, próxima ter na parada Geórgia. Atlanta. Tem que Através ter dos na nossos Geórgia. parceiros da Fueltech, vamos chegar lá. Obrigado, Fazer o velho. carvão Fueltech aí, ó. Já surgiu de... É isso aí. Mano, tá funcionando a bomba. Você vai ligar nesse conector depois, não vai? Ó, Então, beleza. confia. Confia. Fé em Deus, meu. Fé em Deus. Na próxima corrida. encarnação. Na próxima Do corrida. jeito que eu conheço os caras, vai chegar na outra corrida, vai estar igual. Mede. Bora fechar isso. Nem mostra ainda. Não. 14 litros de óleo, né? Pega um óleo diesel. Isso é no motor de Tem Scania. motor de tem óleo diesel aí, põe aí. Não, mas dá duas puxadas, fica daquele jeito o óleo, velho. É, vários funcionários. Ah, deram várias. As funcionadas de frio, A assim. funcionada fria é pior pior. do que a puxada. Porque tá tudo Abaixa tá dilatado ainda, Esse né? óleo nunca esquenta aqui pra separar, sabe? Mais um? É verdade, né? Porque não chega... Quantos foram até agora? 7. Ah, mas o meu cálculo é uns 9, 10. Vai entrar 9. Quanto vai no original? É 4, né? Não. Original, quando tá. Vai mais, vai uns 6. Não, é 4, se for trocar sem o filtro é 4 Motor litros. aberto é 4 litros. Motor fechado é 4 litros. Motor aberto é 5.7. É, 5.7 se tirar tudo. Motor fechado. Sim. O motor zero que tu fechou Sim, é sim, 5.7. né? Porque tem filtro, blá blá blá, mas é 4 Quando litros. faz a troca de óleo, 4 quando dá litros. 4 litros ele já para. Já não puxa mais. Eu ainda bato, eu fico batendo arranque e tirando pelo filtro de óleo até acabar o óleo. Eu sempre colocava um litro a mais. Sim. É, sem ligar. Sem ligar, só Você bater põe na um mão. copo, tira o filtro ali, põe um copo ali embaixo e fica batendo arranque. Ele começa a bombear óleo, até a hora que ele acaba ali. A hora que acabou ali quer dizer o quê? Só não tá pegando pescador, mas ainda tem óleo lá embaixo. Aí quando eu faço desse jeito, aí você consegue meter uns 5 litros pra dentro, vai.
Mas o Yamaha não tem tanto problema, o problema é trocar óleo de Sidu. Também é uma merda. Trocar óleo de Sidu é um inferno. Por quê? Porque ele é um saco, o Yamaha se passar o nível de óleo um pouco não acontece nada, não fuma, o Sidu joga óleo pra fora, enche os óleos os pistão enche tudo de óleo, encharca as velas. Tanto que o Sidu, se você entrar no canal da Sidu, tem um vídeo deles ensinando como trocar o óleo do Sidu. Da própria Sidu. A gente tinha duas entradas de Westgate aí, uma só não aguentava. Tinha duas. Tinha as blow-off, tinha umas eletrônicas que eu abria pra dar o two-step, por causa da... Mas agora só tá nessa daí, né? Porque na verdade ela estava abrindo sozinha e a última vez que eu andei tava uns overspeed absurdos. Agora tava 109 mil RPM de turbo. Tava bem normal, antes tava dando 150 mil, elas estavam vazando. E as eletrônicas consumiam ainda mais energia. Não, mas o problema aqui era só um solenoidezinho. O problema era que aquela mola dela era fraca. Acabou mesmo. Mas não aguentava a pressão. Nem se tu quisesse. Acabou o óleo? Acabou? Mas deu já. Não apareceu ainda? Já. Já deu. Mas mesmo se não aparecer, ainda tem litro pra Mas caramba amanhã a gente aí tem que dentro. comprar. Não, mas já deu, já. Amanhã a gente compra no A gente caminho precisa lá. comprar porque geralmente ele cospe. Já deu nível. Tá. Pronto então? Vai pôr na água agora? Vamos, põe aqui, ó. Só Quer empurrar. acelerar aí? Eu dou-lhe um pau. Liga o refletor aí que eu dou-lhe um Meu, pau. é no wake zone. Se você sentar o dedo, não faz onda. Peraí que eu vou ter que ir. Ó, pega o fio aí do GPS, tá na mão do Renan, passa pra dentro aí, Renan, ó. Tá, deixa tu pegar aí agora pra eu encaixar. Deixa eu encaixar aqui primeiro, traz mais pra trás. Só larga aqui. Só larga. Deixa eu encaixar aqui primeiro. Pode, vai. Baixa. Vai. Pode baixar. Então agora é aquela funcionária 9, ó, vamos ser honestos, a gente ia dizer que era 3 da manhã que virava noite, não, mas é 9h40 da noite. Chegamos aqui umas 6 horas por aí, né? Era umas 6h30. 3 horas e pouco o pessoal aí, ó, fez uma boa manutenção, parabéns aí, ó. O pessoal é forte. Agora vamos ver se funciona. Se liga. Sabe que eu tô curioso se esse filtro tava obstruindo tanto assim, se não vai Cara, eu acho cavitar a bomba pressão. agora, vai ser um horror agora. Exatamente. Tinha uma bomba de 13 galão restrita, né? Bom, lá, óleo, pressão de óleo. Tá? Ali, tá. Pressão de óleo subiu. Pressão de combustível já subiu? Pressão de combustível ainda não. É, porque tem que encher o filtro inteiro. É, sim, e ela... Peraí, parou. Tem mangueira solta aqui. Ah, é. Deixa eu dar um confere geral rapidola. Tá vazado? Não tava solto. Só. Não tava carregando a bateria, eu fiquei com a impressão. Não, tá. Desde a hora que ligou tá dando uns 13. É, mas tava dando 14 e pouco lá. Ah, mas é porque ela deve ter perdido um pouquinho de carga. Estava mexendo Até ela estabilizar, ela... com bomba de porão e tal. É, mas ó, agora tá 13,2 ainda, ó. Hoje acabou a missão. Nem todas deram certo, né, mas... E amanhã, 7h15 lá, vamos testar e ó, vamos ver se a gente não... Vamos ver o recorde, se vem um recorde de velocidade aí nessa história aí. Valeu.
chegamos, mais um dia aqui, ó. Agora domingo de manhã, a hora da verdade. Fizemos tudo até de noite, vamos ver se... Olha como o laguinho tá paradinho. Vamos, daqui a pouco é o Spirale, que é a prova de velocidade final. Vamos testar o jet, ver se ele tá funcionando. Estou muito ansioso aí pra saber se... Na verdade ele tem que segurar no acelerador por pelo menos 2-3 segundos para simular mais ou menos a mesma coisa que testamos ontem, para ver se a pressão do combustível faz a mesma coisa, né? Eu fiz uma cagada ontem de noite, eu fui tentar arrumar o mapa numa zona intermediária ali e eu deixei pobre agora. Tá se falhando de pobre, na verdade. Porque eu tirei meio de... Cara, é muito sensível naquela zona de 0 bar ali. Sim, o injetor tá vindo muito pouco, né? Qualquer coisa que volta de tempo ele vai mudar com certeza a abertura do injetor. Yeah, can you? Yeah. Just couch this. Ele tem sinal de rotação. Não, isso tem pressão de combustível. Aparentemente tem. Ele tava falhando com pressão de combustível, entendeu? Ou por acaso olha a temperatura do motor de novo. Que não seja que ele esteja indo e voltando. Acho que não, eu tava olhando. Quer ver aqui, ó? Ó, aqui a temperatura do motor certa, ó. Tá certo. Vou tentar ligar ele aqui, ó. Escape. Ele afogou? Muito combustível, será? Não, ele não... Cara, o mapa era o mesmo de antes, assim, não fazia sentido. Não, mas, de novo, não sei se a temperatura do motor tá fazendo alguma coisa estranha agora. Eu acho que a única coisa que eu vou dizer. E ele falha numa zona de 0, assim, daqui a pouco limpa e vai. Entendeu? Ele simplesmente falhou no meio ali. Não consegui identificar porquê, não pegou lá, o cara me rebocou. Fiz uma ginástica agora porque aquela cordinha ali não tem onde amarrar na frente.
E aí tu amarra no centro ali, ele fica girando no pêndulo assim, né? E aí eu tive que me inclinar pra frente pra segurar o centro pra frente. E começou a ficar pobre e apagou, né? E a pressão de combustível, tensão da bateria. No momento que ele liga, desliga o secundário. Não, mas olha só, não tava tão... O mapa tava certo. É só naquele momento que o secundário começou a dar 1,2 mais ou menos, né? Que poderia estar dando um pouco, mas... E quanto tá o tempo? Cara, mas aí ele depois não pegar foi muito estranho. É que se ele tava botando 20%. Olha, vamos olhar no mapa se não mexeu a roda fônica. Deve ter mudado muito a reação do injetor. Tá acelerando. Pelo fato que agora não tem filtro. Então eu acho que o filtro de verdade estava atrapalhando muito. Até estava fazendo o injetor se trabalhando do jeito errado, principalmente na lenta, na área onde ele tá muito perto do dead time. Quando você muda a pressão que tem em cima do injetor, acelera. Ele muda a reação do injetor. Então eu acho que foi isso. Agora botamos 20% ali e melhorou. Eu acho que ali no Baku é só o problema. Acelerando tá tudo perfeito. Eu acho que o injetor tá recebendo mais pressão agora do que era e o detalhe do injetor aumentou, precisa mais tempo. E ele estava muito perto de 1,2, 1,4, ou seja, você tinha botado até de 1,7 a 1,8. É, tá ainda na área na zona. Cara, que loucura, mudou o mapa completamente de dirigibilidade. Esse motor é muito sensível. Tipo assim, ele... a bomba de combustível mudou a pressão de combustível, apesar de o número estar igual, ela devia estar antes. Eu acho que a vazão dentro das duas flautas. As flautas agora tá absurdo. A vazão dentro das duas flautas tá absurdo, porque essa bomba é gigante. Até a gente cogitou botar uma bomba menor, que é uma bomba de 13 galões essa aí. Tipo assim, é o dobro do que precisaria aqui. A gente trocou a bomba de combustível, que eu acho que não fez diferença, e melhorou a captação dela do tanque, sabe? Vamos ver agora acelerando de alta aqui, ó. 57 PSI, cara, pegou ali e foi no corte, assim, ó. Tá 13.000 RPM. 57 PSI. Saiu na água, né? Saiu da água. Saiu da água, né? Eu acho que funcionou, mas que loucura que... mudou tanto, cara. Se ele tava errado mesmo... Agora realmente a velocidade do combustível na flauta ali. Tipo, exatamente. Sair todo se falhando, assim, andando de média, não limpo.
pisava, limpava assim. Tô tendo que botar uns 30, 40% de combustível na zona de vácuo ali. Tudo bagunçou o mapa de vácuo. Inacreditavelmente. Mas girou 13 mil aqui, dando uma despregada, 60 PSI assim, só despregando, né? Tá funcionando assim, só que nós tivemos que botar 30% de mapa aqui. Adicionar Colocar combustível. na área de vácuo. Não, só na área de vácuo. Só na área de vácuo. Por quê? É porque eu acho que ele tava com o fôlego preso, né? A flauta agora tá... Milhão, né? Agora tem pressão mais estável, talvez, ou mudou a pressão do que era e tá mudado no detalhe do injetor. Empurra ele aqui, ó. Então quer dizer que pelo menos melhorou a restrição, né? Não, alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou. Eu sei porque não tá pegando. Antes ele fazia a pressão mais rápido porque o filtro segurava, ele não tá fazendo pressão pra partida agora. Ah, sim, porque o filtro não Claro. deixava, o filtro não deixava o combustível Ele não retornar. deixava o filtro retornar, agora ele não tá fazendo pressão de combustível, antes ele dava na hora, agora ele não dá. Sim. Teria Eu sei que não tá pegando Arcon. Teria que ter aquelas válvulas. Ele não, agora sem o restritor do filtro, ele não faz pressão na partida e aí o tempo de ação que eu tinha pequeno, eu fui lá e aumentei um monte de tempo de partida e pega. Entendeu? Porque o que acontece, agora ele faz 2, 3, 5 PSI na partida só. E aí eu preciso 10, 15 milissegundos pra pagar. Que agora a pra linha pegar. esvazia, ela retorna pro tanque. Mas aí, assim, Tinha uma válvula no filtro? Não tinha tinha, filtro. mas o filtro tava entupido. O filtro restringia. Puta que pariu. Agora eu vou dizer, agora eu tava num misto de te acalma ou te desespera, porque eu tava no meio do lago, olhando se não entrava água. Um resgate ia demorar 5 minutos pra chegar, de qualquer maneira. Puta, e esse daqui afunda. E esse aqui afunda, não tem? Esse afunda, não tem o que fazer. cara. Esse daqui, Você sabe disso também? esse afunda aqui. Que loucura, mano. Mas agora é só você colocar. Eu fiz ali. Só que assim, ele apaga de dar um backfire de pobre, tá? É porque tá pobre? Ah, Não, andando normal. andando normal, mas eu consegui reduzir, só que eu fui, tô enfiando combustível, enfiando. E você não consegue ver agora no log a temperatura de cilindro para ver se de repente é algum cilindro específico. Não, tá bonito. Eu acho que nós vamos fazer até dar certo. Pensando no cara sensato. Cara, essa frase eu sabia, tu viu quanto eu já plagiei lá de ti, não? Toda vez eu falo. Cara, mas pra mim pelo menos ela faz todo sentido. Eu não desisto. Não desisto Como é que nunca. fala a frase aí pro pessoal? Original. A frase original. Aí pessoal, o negócio é o seguinte, não é fazer pra ver se vai dar certo, é fazer até dar certo. Cara, tem uma grande diferença nessa Tem uma história aí. puta né? diferença. Essa não é a descrição de loucura? Não, não é não. Ou talvez seja, depende do ponto de vista de cada um. Como se não tivesse combustível. Não ficou sem a tampa, nada ali. Olha se não ficou sem a tampa. Sem tampa não? Agora tá caindo pressão de combustível. Tá voltando o tempo inteiro, né? Tem muito tempo, tá comentando. Que loucura, vê o log anterior aqui. Ou seja, o começo tava bem, depois começou um pouquinho e depois mais e mais. E até, bom, quando acelerou, na verdade, um pouco mais. Andando devagar, a pressão tava estável. Mas quando começou a virar um pouco... Vamos ver o outro log. Eu acho que a gente tá achando que o respiro, a gente botou muito combustível, ele ficou em cima do nível do respiro, assim, que ele tem um sifão ali, assim. E aí ele fica, o tanque não fica com respiro, ele cria vácuo e pode ser que tá causando isso.
comecei a dar umas caídas assim, acelerando parado já cai. Será que o dosador não deu problema agora? Não, o dosador... Poxa, será que ela não tá querendo soltar essa bomba? Ah, difícil. Ou ela solta ou ela não solta. Não, ela pode estar na ponta do... Ah, não. Não. Ah, será que ela não tá pegando mesmo ali? Entendeu? Dá pra soltar e tentar enfiar ela mais pra dentro? Eu coloquei no máximo. Tá, mas tava bom até umas 2 atrás. Será que ela não tá na pontinha do coisa ali? Cara, pode ser porque acelera. Tem como tentar Porque soltar o meu ali. jet foi assim. Pega ela em O meu jet cima. foi assim. A gente tá achando que a bomba de combustível ou de óleo tá patinando, a de combustível no caso, né? A engrenagem que toca a bomba de combustível deve estar patinando no eixo, deve ter quebrado chaveta, alguma coisa assim. Tá. Não sei se a gente tem notícias muito boas aqui, porque tava conversando com o Cristiano da Indutec, a gente tá tentando pensar em conjunto aqui. Por alguma razão, a pressão de combustível agora ela cai quando gira o motor assim. A gente está achando que como se tivesse a bomba de combustível patinando. Esse é o sintoma, só que se é o Allen que encaixa ali, se é a engrenagem, se é alguma coisa no drive dela, a gente não sabe. Só que do jeito que tá, não dá pra nem encostar. E literalmente 20 minutos atrás estava certo. Acho que é isso, vamos ter que jogar a toalha por hoje. Nem sempre a gente consegue tudo, mas progredimos bastante, vou dizer assim, o progresso aconteceu. Não sabemos o que aconteceu, vamos ter que descobrir, vai ter as cenas dos próximos capítulos. Por alguma razão agora a pressão de combustível está caindo como se fosse cavitando, assim. E é parcialmente que a gente estava brigando ontem. A gente não sabe. Ontem ela estava cavitando em alta, né? Quando fazia força. Quando fazia força, ela cavitava. E agora mesmo na marcha lenta, às vezes ela dá uma cavitada e volta. Então assim, ou tem alguma coisa no drive que toca ela, ou tem alguma coisa no tanque que não resolvemos, ou tem alguma combinação, mas assim, a gente vai ter que refazer a linha de combustível. Mas é um problema mecânico que tem que fazer a linha de combustível. Mas a princípio, as primeiras voltas que deu agora cedo, tava bonito. Tava resolvido, não tinha nada. E eu esse andei, problema, é um problema novo. Dei uma andada ali que girou 13.000 RPM, com 5 kg de pressão, assim, claro que ele distracionou, né, assim, mas cara, o negócio tá assim, e outra, muito gozado, como mudou a característica do mapa, por causa do filtro, porque mudou a linha, né? Muito mesmo, eu fiquei impressionado mesmo. E, cara, a gente resolveu muito, o casco tá um tesão, o casco tá excelente, assim. Casco e motor. O motor tá pegando, dando tudo que se tá mudando. O Hugo falou que impressionante a pegada, assim. Então, assim, nós morremos na praia aqui, porque obviamente agora já tá a hora da competição, né? Perdemos a janela. Se tivesse umas 2, 3 horas aqui, a gente talvez tirava tudo ali, tentava desmontar e achar o problema. A gente tem peça, tem tudo, mas também tem que saber dar o stop aqui nessa parte, né? Tem que descobrir bem certo o problema pra também dizer, era isso e pra não acontecer mais. E o Cuco vai vir lá pra Geórgia e já se ofereceu, obviamente, pra gente testar isso aí, a gente testa com calma. E aí no próximo Raio da Drags nós vamos vir esse nós vamos vir com esperança de bater o recorde mesmo. Esse agora a gente veio meio que na brincadeira aqui assim, mas chegamos muito perto, é muito fácil. Vamos evoluir, vamos testar antes, fazer bastante teste lá na Geórgia, para vir para cá pronto, né? Devido a todas as correrias de novembro agora, o semestre foi o semestre mais agitado na minha vida. Mas beleza, esperamos que para quem curte jet aí tenha gostado, ver todas as emoções, para quem não é do mundo do jet, que tenha visto como dá para fazer umas coisas muito malucas aqui. Obrigado aí pela presença de vocês aí também, toda a galera aí, Renanda, Cristina, toda a galera aí que veio junto, Suquita, cara, guri é bom aí, ó, tá? Guri é bom, ó. Mas pra cima. Tem muita galera aí que deu a mão, ajudou mesmo e eu vou dizer, essa é a parte mais legal, né? Isso aí. Então tá.